Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre a transmissão do impulso do potencial de ação no sistema nervoso autônomo. Para comparar o sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso somático, e mostrar as diferentes características anatômicas e funcionais, precisamos entender, de início, a forma como é estruturada essa sucessão de neurônios que vão, então, prover os nossos órgãos e os nossos músculos de estímulos eferentes características de cada uma das classes de sistema nervoso. Então, o sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático, principalmente, tem características, tem peculiaridades que os tornam semelhantes e diferentes entre si, a gente vai ver por quê, e que também apresentam peculiaridades que são características, que são é, pontos de diferenciação da forma de atuação em relação ao sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático conta com um neurônio motor superior, que sai lá do córtex, passa pela cápsula interna, passa pelo tronco cerebral, tem a depulsação das pirâmides e desce pelo feixe córtico espinhal para fazer sinapse no corno anterior da medula com o neurônio motor inferior. Aquele neurônio motor inferior, então, ele vai ser um neurônio único que vai se direcionar ao músculo que é inervado por ele. Então, a gente conta com apenas um nervo que parte, que tem o seu corpo celular no corno anterior da medula e que vai estender o seu axônio até a estrutura muscular que é inervado por ele. E ali, no terminal axônico, ele vai ser ativado através do potencial de ação que chega ali, e esse potencial de ação vai gerar a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, na junção neuromuscular, para que essa acetilcolina ative determinados receptores, chamados receptores nicotínicos, que servem para despolarizar a placa motora, ou seja, a membrana do músculo que faz contato com o neurônio correspondente a ela, então formando aquela unidade, a junção neuromuscular. Então, essa junção neuromuscular conta com a ativação do músculo através da liberação de acetilcolina, que vai atuar se ligando a partes específicas desse receptor nicotínico, que se abre na forma de um canal iônico para ativar o músculo e esse músculo, então, se contrair. Diferente dessa estrutura anatômica, as junções do sistema nervoso autonômico, eles são, na maioria das vezes, elaborados ou construídos contando com um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. O que isso significa? Que um neurônio ele vai partir da coluna intermédia lateral da medula, com exceção dos pares cranianos, que saem ali diretamente do tronco cerebral, e esse neurônio que sai ou do tronco cerebral, no caso da parte craniana do sistema nervoso parasimpático, ou no sistema nervoso simpático, ou no sistema nervoso parasimpático, a partir da sua porção sacral, então vai sair dali da coluna intermédia lateral um neurônio chamado neurônio pré-ganglionar, que em alguma região vai fazer sinapse com um outro neurônio que é chamado neurônio pós-ganglionar. Essa sinapse desses neurônios pré-ganglionar do sistema nervoso simpático e pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático, eles atuam liberando a acetilcolina do neurônio pré-sináptico, que vai, então, estimular a membrana pós-sináptica daquele neurônio pós-ganglionar. Então, temos aqui os diversos neurônios pré-ganglionares do parasimpático, do simpático, e do simpático aqui, numa exceção que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, esses neurônios pré-ganglionares, eles são
estimulados, ou seja, se chega ali um potencial de ação nos neurônios pré-ganglionares, e eles, tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático, vão liberar acetilcolina na fenda sináptica, na junção entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, ou seja, neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, já que essa estrutura, essa junção entre os dois neurônios que compõem essa questão hierárquica, né? Aquele neurônio que partiu do sistema nervoso central e depois ali na medula vai se juntar a um neurônio, depois da medula, na verdade, vai se juntar a um neurônio que é, é chamado neurônio pós-ganglionar. Então, aquela junção entre os dois neurônios é chamada de gânglio, gânglio do sistema nervoso autônomo. Então, voltando aqui, tanto o simpático quanto o parasimpático têm os seus neurônios pré-ganglionares ou neurônios que vão ser os estimuladores dos neurônios pós-ganglionares através da liberação de acetilcolina. Em todos esses sistemas, simpático e parasimpático. E eles vão estimular ali no gânglio um determinado tipo de receptor, que é também chamado, do mesmo jeito que aqui, é chamado receptor nicotínico. Esse receptor nicotínico, porém, é uma outra isoforma. Ele tem uma semelhança química, estrutural e funcional, de certa forma, com os receptores nicotínicos da placa motora, mas são isoformas diferentes, são compostos por subunidades diferentes daquela da placa motora. Então, depois de estimular através da acetilcolina o neurônio pós-ganglionar, esse neurônio pós-ganglionar vai iniciar um potencial de ação que também vai caminhar pelo axônio até chegar no órgão efetor, o órgão final de estimulação daquele neurônio específico. No caso do sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor liberado ali também vai ser a acetilcolina, mas aqui no órgão terminal do sistema nervoso parasimpático, o receptor ele é um tipo específico de receptor chamado receptor muscarínico. Esse receptor muscarínico, ele na verdade é uma família de 5 tipos de receptores muscarínicos, o M1, M2, M3, M4 e M5. E são receptores que são receptores, a gente vai ver no próximo vídeo, especificamente sobre receptores, é um tipo de receptor que é chamado receptor da superfamília de receptores ligados à proteína G. Formam um complexo de três proteínas que são ativadas através da ativação do receptor pelo agonista, que muda a sua conformação anatômica e gera, então, uma ativação desse trio de proteínas, como a gente vai ver. Então, são os receptores muscarínicos. Esses receptores muscarínicos, então, são ativados no sistema nervoso parasimpático pela acetilcolina. Em relação ao sistema nervoso simpático, aí a gente tem algumas formas, a coisa se complica um pouco. Então, a gente tem a forma mais comum do sistema nervoso simpático, que após a ativação do neurônio pós-ganglionar, há uma formação de potencial de ação que vai descer aí pelo axônio e vai chegar no órgão terminal para ativar esse órgão terminal. E ali, na maioria das vezes, o que acontece é a liberação pelo neurônio pós-ganglionar de norepinefrina. Essa norepinefrina, ela é uma catecolamina, a gente vai ver o que é uma catecolamina, e essa catecolamina ela tem a ação natural específica de ativação de 2 grupos principais de receptores, os receptores alfa e os receptores beta. Todos os dois subdivididos em 3 isoformas cada um. O alfa 1, 2 e 3, e o beta 1, 2 e 3. E esses receptores, então, são ativados pela norepinefrina ou noradrenalina. Essa é a forma mais comum, mais difundida no nosso organismo, de ativação do sistema nervoso simpático. Então, tanto simpático quanto parasimpático tem a ativação do neurônio pré-ganglionar, que sai ali do cono, da coluna intermédia lateral da medula,
e vai fazer sinapse em algum lugar no tórax, no abdômen, na região da pelve, vai fazer sinapse com uma outra estrutura neuronal, um outro neurônio chamado neurônio pós-ganglionar. O parasimpático ativa esse neurônio pós-ganglionar com a acetilcolina no receptor, que age no receptor nicotínico, assim como acontece no sistema nervoso simpático. A ativação final do órgão efetor é feito pelo potencial de ação que chega ali através do axônio do neurônio pós-ganglionar, que vai liberar acetilcolina, no caso do sistema nervoso parasimpático. Essa acetilcolina vai ativar o receptor muscarínico para executar a função específica daquela célula. Em relação ao sistema nervoso simpático, a ativação do neurônio pós-ganglionar gera um potencial de ação que vai, em última análise, gerar a produção e liberação de noradrenalina na fenda sináptica para ativar na junção entre esse neurônio e a célula específica a ser ativada por ele, vai gerar, então, a ativação de receptores alfa ou beta, que vai, então, gerar as diversas possibilidades, dependendo do tipo de tecido, tipo de órgão, para gerar, então, o estímulo, ou até, muitas vezes, a inibição de alguma estrutura através da ativação desses receptores. Mas existem algumas exceções no sistema nervoso simpático. Existem glândulas sudoríparas e algumas estruturas musculares lisas que, ao invés de o neurônio pós-ganglionar liberar noradrenalina, ele libera acetilcolina da mesma forma que o sistema nervoso parasimpático. E essa acetilcolina, do mesmo jeito que o sistema nervoso parasimpático, nas glândulas sudoríparas, vai ativar também receptores muscarínicos. Então, é uma exceção de forma de funcionamento do sistema nervoso simpático, que quase sempre libera noradrenalina, mas nas glândulas sudoríparas há uma liberação de acetilcolina que vai ativar na glândula sudorípara receptores muscarínicos. Por isso que muitas vezes a gente dá atropina para o paciente e o paciente tem a sua taquicardia pela inibição dos receptores muscarínicos, mas também pode ter inibição da sudorese e aumento da temperatura por falta dessa sudorese que ajuda a manter a temperatura em níveis inferiores. Então, isso acontece devido à presença de receptores muscarínicos nas glândulas sudoríparas. Uma outra forma de exceção no sistema nervoso simpático é a ativação da medula da suprarrenal. Aqui também acontece a ativação de um neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar vai liberar a acetilcolina na junção entre ele e a glândula suprarrenal, na sua região medular, e ali essa junção vai funcionar como se fosse um gânglio, como se fosse a junção de um neurônio pré-ganglionar com pós-ganglionar. Só que, ao invés do neurônio pós-ganglionar, aqui a gente vai ter a própria suprarrenal, a sua região medular, que vai responder a essa ativação de receptores nicotínicos ali, ativados pela acetilcolina ali liberada, e vai haver um aumento da produção e liberação de neurotransmissores, tanto na noradrenalina, mas aqui mais ainda a adrenalina, ou epinefrina. Então, a suprarrenal, a região medular da suprarrenal, ela é estimulada por um neurônio pré-ganglionar longo, que chega lá na medula suprarrenal, libera acetilcolina, ativa receptor nicotínico, e esse receptor nicotínico vai aumentar a produção de neurotransmissores excitatórios do tipo norepinefrina e epinefrina. 80% da produção é epinefrina, e essa adrenalina ou epinefrina vai ser despejada na corrente sanguínea na forma de hormônio, diferente ali do neurotransmissor que age em loco. Ele vai ser, então, jogado na corrente sanguínea para agir de uma forma mais difusa. Enquanto os neurotransmissores ali na fenda sináptica são metabolizados de maneira bastante rápida, a gente vai ver como, a noradrenalina e principalmente a adrenalina ou epinefrina, que são liberadas na corrente sanguínea, elas vão ter uma duração de efeito muito mais prolongada, porque vão precisar circular
e chegar a órgãos de eliminação, principalmente fígado, e também, quando difundirem para as fendas sinápticas, também vão sofrer a ação daquelas enzimas que metabolizam esses neurotransmissores na fenda sináptica. Mas, enquanto estiverem na corrente sanguínea, eles vão ter uma duração de efeito, uma meia-vida mais prolongada, e então esse efeito da adrenalina, da epinefrina, é mais prolongado do que aquela liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Além disso, a gente sabe que existem uma série de receptores na própria membrana pré-sináptica que são também que sofrem também o efeito dos neurotransmissores. Nesse caso, existem receptores nicotínicos que, na fenda pré-sináptica, eles aumentam, quando estimulados, aumentam a liberação dos neurotransmissores ali, do conteúdo vesicular, das vesículas pré-sinápticas ali, são liberados com mais facilidade. Enquanto isso, os receptores muscarínicos ali localizados têm um efeito contrário. Eles, quando estimulados, eles diminuem, eles inibem a liberação do neurotransmissor. Então, o que acontece? Chega aqui um potencial de ação, esse potencial de ação provoca a despolarização dessa região, e existem canais de cálcio aqui que são voltagem independentes. Quando a despolarização da região, esses canais de cálcio eles se abrem e e permitem a entrada do cálcio, que se encontra em maior concentração no exterior da célula, e por gradiente de concentração, o cálcio acaba entrando ali. Esse cálcio ele provoca uma reação enzimática na região que, em última análise, facilita a aproximação das vesículas sinápticas da membrana pré-sináptica, a membrana desse neurônio que está chegando ali, desse axônio. Então, essas vesículas acoplam ali a membrana, acabam fazendo a exocitose do seu conteúdo, que é composto principalmente do neurotransmissor específico de cada uma dessas células. A acetilcolina, em relação ao sistema nervoso parasimpático, tanto na junção entre neurônio pré e pós-ganglionar, mas também na membrana do neurônio pós-ganglionar, e no neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático vai ser liberado ali, então, a noradrenalina ou norepinefrina. E essa noradrenalina que é liberada ali, ela vai agir nos receptores na membrana pós-sináptica, mas também pode agir nos receptores de membrana pré-sináptica. E esses receptores, eles sofrem a ação dos diversos neurotransmissores, eles também são ativos tanto para aumentar quanto para diminuir, dependendo do tipo de receptor, a liberação dos neurotransmissores. A acetilcolina, que é extremamente importante na ativação tanto do simpático quanto do parasimpático, já que ela é presente no gânglio autonômico dos dois braços do sistema nervoso autônomo, ela é produzida a partir da acetilcoenzima A, que é fornecida pela mitocôndria, e através da ação da colina acetiltransferase, ocorre a união de moléculas de colina com essa acetilcoenzima A, produzindo, então, a acetilcolina. Isso acontece no terminal nervoso, ali na célula pré-juncional. E na fenda sináptica, principalmente, essa acetilcolina, após ser liberada na fenda sináptica e uma parte consegue agir sobre os receptores pré- e pós-sinápticos, produzindo suas diversas ações, e uma parte é metabolizada antes disso ou depois disso. Então, a acetilcolina ali na fenda sináptica, ela sofre a ação da colinesterase, ou acetilcolinesterase, que vai cindir a molécula de acetilcolina, produzindo, de novo, colina e ácido acético. A colina, normalmente, ela é reabsorvida ali, grande parte dela volta através da membrana pré-sináptica e vai ser base para nova produção de outras moléculas de acetilcolina. Enquanto isso, o ácido acético ele vai difundir pelos tecidos para ser metabolizado em órgãos específicos. Então, aqui a gente tem
uma demonstração do que ocorre com a chegada do potencial de ação, ocorre a abertura dos canais de cálcio, isso provoca a liberação da acetilcolina. Mas essa acetilcolina foi produzida através da liberação pela mitocôndria da acetilcoenzima A, e a colina-acetiltransferase vai servir de de enzima produtora através da junção dessas moléculas, acetil com a colina, vai produzir acetilcolina. A acetilcolina, então, ela é absorvida para as vesículas pré-sinápticas e essas vesículas pré-sinápticas ficam ali esperando chegada de novo potencial de ação para que seja liberado o seu conteúdo aqui na fenda sináptica. E aí ela vai agir em receptores muscarínicos ou nicotínicos, dependendo da região onde essa reação está acontecendo, e também ela vai agir em receptores pré-sinápticos. Em relação ao receptor muscarínico, quando ele é pré-sináptico, ele, se for ativado pela acetilcolina, ele inibe a liberação de mais acetilcolina, enquanto outros receptores nicotínicos aqui aumentam a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Então, eles têm esses receptores, eles têm isoformas diferentes para atuarem de forma diferente, dependendo de onde eles estejam localizados. Lembrando também que o sistema nervoso simpático, ele tem um neurônio pré-ganglionar curto, normalmente, a maioria deles são curtos, e eles vão fazer sinapse, principalmente, na maioria das vezes, no tronco simpático, numa cadeia ganglionar que é paravertebral ali, e pode ser sinapse tanto na mesma altura onde esse neurônio saiu, ali, T1, T2, T3, da coluna intermédia lateral, mas ele pode também, ao invés de fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar no mesmo nível, ele pode ascender ou descender e fazer sinapse com outro neurônio pós-ganglionar em nível diferente daquele onde ele está sendo liberado da medula. Depois disso, ele vai ativar o receptor nicotínico do neurônio pós-ganglionar para ativar a liberação de noradrenalina em diversos locais, pulmão, coração, vasos sanguíneos, etc. E existem as exceções, como mencionados anteriormente, onde a anatomia inicial é parecida, existe um neurônio pré-ganglionar ali, que vai ativar um neurônio pós-ganglionar, mas nas glândulas sudoríparas, ao invés de noradrenalina, vai ser liberada acetilcolina. Em relação à adrenal, né, a gente já comentou que existe um neurônio pré-ganglionar longo que vai até lá na proximidade da víscera, e na sua intimidade ele vai atuar liberando a acetilcolina, que vai ativar receptor nicotínico ali, e esse receptor nicotínico vai provocar o aumento da produção de noradrenalina e principalmente a adrenalina. A medula suprarrenal, ela produz, em geral, 20% da sua produção é noradrenalina e 80% é a adrenalina. Existe ainda uma outra possibilidade, que é a formação dos plexos, onde os gânglios, né, na verdade, eles se localizam fora da cadeia do tronco simpático, são neurônios pré-ganglionares mais longos que vão se juntar a neurônios pós-ganglionares em alguma estrutura plexular, são os plexos celíaco, mesentéricos e outros, que vão, então, ter a sua formação anatômica um pouquinho diferenciada. E em relação ao sistema nervoso parasimpático, a gente já comentou também, o neurônio pré-ganglionar, ele é muito longo, ele vai até lá na proximidade do órgão, ou mesmo na sua intimidade, onde vai fazer sinapse com um pequeno neurônio pós-ganglionar para ativar os receptores muscarínicos naquelas regiões. Então, falamos aqui dos neurotransmissores, das exceções, aqui foi comentado tudo. E como que, em relação, falamos da produção da acetilcolina, agora vamos falar da produção da noradrenalina e da adrenalina.
A noradrenalina ela é produzida nas fendas sinápticas a partir da utilização de tirosina, que pode ser, pode atravessar a membrana do axônio, ou ser ativada, ou ser produzida a partir da fenilalanina, mas essa tirosina ela penetra ali e é submetida à ação de uma enzima chamada tirosina hidroxilase, que vai produzir a DOPA, que tem essa abreviação de dihidroxifenilalanina. É uma substância que tem ação vasoativa, mas ela fica ali no citoplasma da célula até ser descarboxilada pela DOPA descarboxilase, produzindo a dopamina. A dopamina entra para o interior da vesícula pré-sináptica para ser, então, metabolizada pela dopamina beta-hidroxilase, produzindo a norepinefrina. Então, a norepinefrina ela é produzida dessa forma e ela é um ponto de instituição de feedback negativo, porque à medida que ela vai sendo produzida em maior quantidade, ela mesma inibe a tirosina hidroxilase para refrear a sua própria produção. Mas ela é produzida ali nas sinapses terminais da maioria do sistema nervoso simpático, como foi comentado, e na adrenal, na medula da suprarrenal, ela ainda sofre a ação da feniletonolamina N-metiltransferase, que vai gerar a produção de epinefrina. Então, até a norepinefrina aqui é o que acontece nas fendas, nos neurônios pós-sinápticos e no seu terminal axônico. E na medula da suprarrenal ainda tem mais uma etapa onde vai ser produzida a epinefrina. Lembrando que 80% da produção da suprarrenal é epinefrina e 20% apenas a norepinefrina em situações de normalidade. Aqui lembrando, então, que existem alguns receptores pré-sinápticos que são ativados pela norepinefrina, e a ativação de receptores alfa-2 e pré-sinápticos vai inibir a produção e liberação da noradrenalina, enquanto o estímulo de receptores beta vai aumentar a produção a liberação na fenda sináptica desses neurotransmissores. E esses neurotransmissores, quando caem ali na fenda sináptica, eles vão também, da mesma forma que a acetilcolina nas suas sinapses, a norepinefrina e, no caso, a adrenalina, se chegar nessas fendas sinápticas através da difusão a partir da corrente sanguínea, mas eles chegam ali na fenda sináptica e vão atuar estimulando receptores alfa e receptores beta. Uma parte vai ser metabolizada antes, uma parte vai ser metabolizada depois, e uma grande parte do neurotransmissor, noradrenalina, vai voltar aqui por difusão facilitada através da membrana pré-sináptica para voltar a preencher as vesículas pré-sinápticas. Então, o estímulo de alguns receptores pré-sinápticos, dependendo do tipo de receptor, pode aumentar ou diminuir a produção da noradrenalina. A noradrenalina vai ser metabolizada na junção, na sinapse, pela monoaminoxidase ou pela catecol-metiltransferase. E dentro ali do axônio, o que não entrar rapidamente para a vesícula também pode ser metabolizado, principalmente na mitocôndria, pela monoaminoxidase. Aqui, de novo, falando dos receptores, lembrando que o receptor muscarínico também tem uma ação inibidora de liberação de neurotransmissor, enquanto os receptores beta têm uma ação de aumentar a liberação desses neurotransmissores. E quando a gente fala de sistema nervoso simpático, a gente pensa logo nas catecolaminas, a noradrenalina e a adrenalina. E o que é uma catecolamina? É uma substância que é composta por um anel aromático chamado catecol, que ele é composto por esse anel aromático com duas hidroxilas ligadas aqui, e ligado também a um terminal amina, um grupo amina, que vai caracterizar essa catecolamina.
catecolamina pode ser natural ou sintética, as naturais a gente já comentou, que são a adrenalina e a noradrenalina, e as sintéticas a gente vai ver depois. Existem drogas que têm ação direta é, nos receptores alfa e beta, nos receptores adrenérgicos, como, por exemplo, essas catecolaminas naturais e sintéticas. Existem outras drogas que têm uma ação de liberação por estímulo dos terminais axônicos ali, aumentando ou diminuindo a liberação das catecolaminas, tendo, então, uma ação indireta e chamados efeitos simpatomiméticos, né? São efeitos semelhantes àqueles produzidos pela catecolamina, quando há aumento da liberação ou inibição da sua recaptação. Então, tem um efeito intensificado das catecolaminas por uma ação indireta. Isso é o que acontece, por exemplo, quando a gente usa o metraminol, ou usa a efedrina, que tem efeitos diretos de estímulo aos receptores alfa principalmente, mas beta também. No caso do metaraminol, uma ação alfa mais importante. No caso da efedrina, um efeito beta mais importante, efeito direto. Mas tem um efeito indireto, que também é muito importante, que é o aumento da liberação dessas catecolaminas. E como o efeito de liberação das catecolaminas indireta é muito importante, principalmente em relação à efedrina, ela sofre muitas vezes aquela ação de redução do efeito à medida que você vai repetindo a dose, ou seja, ocorre o que a gente chama de aumento da tolerância ou taquifilaxia. Você faz uma dose, agora responde, depois precisa de novo, você faz, a resposta já não é mais tão intensa, e depois, à medida que você vai repetindo, o efeito é cada vez menos importante, o que significa que houve um esgotamento das reservas de catecolaminas, e você passa a contar agora apenas com o efeito direto dessas substâncias, efedrina e metaraminol, mas o efeito indireto dessas substâncias é mais importante do que o seu efeito direto. E aqui a representação esquemática, do que é uma catecolamina e abaixo a comparação da estrutura básica com a estrutura da epinefrina. E aqui as várias catecolaminas, as naturais, né, dopamina, noradrenalina e adrenalina, e as catecolaminas sintéticas, o isoproterenol e a dobutamina. Lembrando que o isoproterenol tem um efeito importante sobre receptores beta, fazendo com que haja um aumento importante da frequência cardíaca, e ele já foi apelidado no passado de marca-passo químico, já que muitas vezes o paciente não está respondendo a nada, a frequência cardíaca está diminuindo de maneira importante, muitas vezes o paciente começa a fazer um bloqueio importante atrioventricular, e o isoproterenol pode ser utilizado na tentativa de aumentar essa frequência cardíaca, pelo menos até a instalação do marca-passo artificial propriamente dito. A dobutamina, ela tem uma ação mais específica beta-1 que beta-2, mas em altas doses também leva a estímulo beta-2 também. Por isso, a dobutamina em altas doses e o isoproterenol em qualquer dose, já que ela tem uma ação que não é nada seletiva, ela aumenta a frequência cardíaca, mas se você utilizar altas doses, o efeito beta-2 adrenérgico vai levar a vasodilatação e a uma queda da pressão arterial. Aqui, de novo, a forma de produção das catecolaminas de maneira natural, a fenilalanina e a tirosina, que são produzidas ou fornecidas pelo fígado, né? E essas substâncias, esses aminoácidos, eles entram no terminal axônico ali, na célula pós-ganglionar, e vai sofrer, então, descarboxilação, produzindo dopamina, depois vai sofrer a hidroxilação, produzindo, perdão, vai sofrer a hidroxilação para produzir a dopa, depois a descarboxilação para produzir a dopamina entra na vesícula pré-sináptica e ali vai ser metabolizada a norepinefrina. No caso da medula suprarrenal, também a produção de adrenalina.
E esses neurotransmissores do sistema nervoso simpático vão então agir nos diversos tipos de receptores é, colinérgicos, né, perdão, adrenérgicos, que são os receptores alfa e beta em suas várias formas, as suas várias isoformas. E dependendo de qual o receptor adrenérgico que vai ser estimulado, ele vai estar ligado a uma determinada substância, uma enzima, chamado segundo mensageiro. No caso do alfa-1, há uma predominância de estímulo à produção e aumento da ativação das fosfolipase C, que vai, em última análise, aumentar o conteúdo de cálcio intracelular, aumentando a contração muscular lisa e a força de contração miocárdica, etc. Em relação aos receptores alfa-2, há uma predileção para a ativação da adenilciclase, que pode tanto inibir a liberação dos neurotransmissores, quando esse alfa-2 é localizado na membrana pré-sináptica, ou alguma outra isoforma localizada na membrana pós-sináptica, que tem a ativação da adenilciclase com produção de AMP cíclico, que vai gerar, em última análise, a contração da musculatura lisa também. E os receptores beta, também ligados à adenilciclase, que vão aumentar a força de contração miocárdica. Então, são três os principais tipos de estrutura química relacionada a essas isoformas de receptores, e dependendo do que vai ser estimulado ali, vai haver uma determinada resposta característica daquela célula, característica daquele receptor. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado pela companhia, pela confiança e um grande abraço. Até a próxima.